Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, um vídeo que dessa vez não é muito curto, tá? Na realidade, então, ele não vai ser um vídeo, eu decidi fazer uma série de vídeos, uma playlist, e o foco dessa playlist é a parte de autenticação com o Nest.js, e aí a gente vai montar uma API com essa parte de autenticação, e aí a gente vai consumir esses dados com alguma aplicação front-end, que no meu caso aqui vai ser feita com o Flutter. A aplicação que a gente vai montar, eu batizei de Ftasks, já peço desculpas aí pelas interfaces, como vocês já sabem, minha criatividade não é lá muito boa, então a minha parte de design deixa muito a desejar. Mas basicamente o que nós vamos ter é no front-end uma aplicação com uma tela de login, aqui a gente pode fazer o registro do usuário. A gente vai fazer algumas pequenas validações aqui, nada demais. E a gente vai ter também a autenticação propriamente dita, né? Então a gente vai ter desde por exemplo, uma mensagem de erro retornando do servidor, caso o usuário tenha inserido uma senha errada, né? E caso ele acerte a senha, ele autentica corretamente e carrega a lista de, nesse caso, uma listinha de tarefas, né? Tinha que ser um to-do, porque eu acho que o to-do ele é uma aplicação extremamente simples e como o foco maior aqui é mais o back-end, é mais né, a parte de autenticação, então eu não vi motivo para pensar numa tarefa, numa aplicação muito complexa, até porque deixaria tudo grande demais. Eu já acho que essa sequência vai ficar razoavelmente grande. Tudo bem? Então aqui a gente pode, né, fazer login e logout, aqui em cima a gente faz o logout. Já mostrei para vocês o que acontece se a gente errar, por exemplo, usuário ou senha. E aqui a gente pode adicionar uma nova tarefa, inclusive agora que eu percebi que aqui está bem coladinho aqui os botões. Aqui ficou um pouco melhor. Viu? Ó, temos que nos preocupar com a responsividade. Então aqui a gente pode adicionar uma nova tarefa e tudo que a gente faz aqui é refletido no banco de dados, tá? Desde o check aqui até a inclusão. Então essas tarefas elas vão ficar salvas, por exemplo, ó, tarefa, vou botar em português mesmo, tarefa da Mary. Então, na hora que a gente confirma aqui, ele cria a tarefa. Essa tarefa ela foi criada no banco de dados, se a gente dá uma olhada aqui, ó. Nossa, se a gente der uma olhada aqui, né? A última tarefa foi o task 5. Se a gente atualizar aqui, já apareceu a tarefa da Mary. Se eu marcar aqui que a tarefa está completada, ele vai atualizar aqui também. Completed foi para 1, antes ele estava em 0. Antes ele estava em 0, na hora que a gente marcou o complete aqui, ele atualizou para 1. Tudo bem? E repare também que a, no aplicativo com a senha da Mary, usuário e senha da Mary, a gente só vai conseguir ver as tarefas da Mary. E, analogamente, na parte aqui do John, a gente só vê as tarefas aqui do John. E o legal é que tudo isso inclui, inclui JWT, JSON Web Token. Então a gente vai trabalhar com autenticação de usuário e senha e a gente vai lidar também aqui com a parte de tokens para poder fazer essa questão de restrição de acesso e tal. Tudo bem? Então essa é a aplicação que a gente vai desenvolver no decorrer dessa sequência de vídeos e vamos falar um pouco sobre a nossa estrutura do banco de dados. Bom, essa é a estrutura do banco de dados que a gente vai utilizar, o modelo, né?
nós vamos ter 3 tabelas ao todo. Uma tabela de usuários, uma tabela de tarefas e uma tabelinha de tokens. Essa tabelinha de tokens, a gente não precisa, ao meu ver, criar uma relação aqui, embora a gente pudesse, mas eu acho que para o nosso propósito fica mais fácil deixar ela sem relacionamento e a gente vincula só o e-mail do usuário aqui ao token. Mas se a gente quisesse relacionar esses caras, a gente teria um relacionamento de 1 para 1, certo? Um usuário só pode ter um único token. Ele não pode ter mais de um. E, consequentemente, cada token só pode pertencer a um usuário. A gente não pode ter o mesmo token podendo ser utilizados por 2 usuários diferentes. Então, a gente vai ter essa tabelinha aqui de tokens para poder armazenar os tokens que a gente vai gerar. E aqui a tabelinha de usuários com nome, e-mail e senha. E aqui na tabela de tarefas, ID, descrição, se a tabela foi completa, se a tarefa, perdão, se ela foi concluída ou não, e o ID aqui do usuário, né? Pela regra, quando a gente tem um relacionamento de 1 para muitos, a chave estrangeira fica na tabela do muitos, né? A tabelinha do N. Tudo bem? Então, essa é a estrutura do nosso banco de dados da aplicação. E aí, para deixar registrado, então, essas são as 2 ferramentas que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar o Nest como framework para fazer a parte do back-end e nós vamos utilizar o Flutter como framework para construir a parte do front-end. Eu não vou seguir o processo de instalação desses caras, tá? Mas eu vou deixar aqui o card com links para os vídeos em que eu mostro como fazer essa instalação e vou deixar também nos comentários os links desses 2 vídeos, né? O processo de instalação do Nest e o processo de instalação do Flutter. E aí agora, puxando aqui meu terminal, na pasta do meu projeto, para a gente criar o nosso projeto do Nest, a gente usa o comando nest new. Vou dar o nome aqui, sei lá, de back-end. Ele vai começar a construir a estrutura do nosso projeto, a estrutura da nossa aplicação. Vai perguntar qual é o gerenciador de pacotes que a gente quer utilizar. Eu vou utilizar o Yarn. E aí ele vai começar a fazer a instalação. Vou cortar o vídeo e volto quando acabar. Pronto, processo finalizado. Então vou entrar aqui na pasta do projeto, vou de ponto. E agora a gente vai fazer a parte de configuração. Vou aumentar aqui um pouco a letra para ficar melhor para vocês enxergarem. E aí a gente faz a configuração e encerra esse vídeo, beleza? Então, o banco de dados que a gente vai utilizar é o SQLite. Se vocês não tiverem instalado, recomendo que vocês deem uma pesquisada no processo de instalação do SQLite. Não é muito difícil, é bem tranquilo na realidade. E a gente vai utilizar o TypeORM aqui para poder fazer a integração, né, da aplicação com o banco de dados. Então, vamos instalar nossas dependências. Então, a gente vai precisar aqui instalar, eu vou utilizar o yarn add, mas se vocês estiverem utilizando o npm, é só utilizar o npm install. Yarn add, eu vou precisar do pacote @nestjs/typeorm. Vou precisar instalar também o typerm propriamente dito. Então, independente do banco de dados que vocês escolherem utilizar, vocês podem ficar à vontade para utilizar outro banco de dados, MySQL, Postgres, o que seja. Então, independente do banco de dados que vocês quiserem utilizar, o pacote @nestjs/typeorm e o pacote typeorm, vocês têm que instalar sim. E o terceiro pacote é que vai ser específico de acordo com o banco de dados que vocês querem utilizar. No meu caso aqui, eu vou instalar o SQLite 3. Tudo bem? Então ele vai começar
a baixar as dependências, vai adicionar essas dependências para nós aqui no package.json, embaixo. Estou instalando o SQLite 3, vou deixar ele fechadinho aqui. Pronto, aqui ó, TypeORM, o SQLite 3 e o Nest.js TypeORM. Então essas são as versões desses pacotes no momento da gravação desse vídeo. E, como vocês sabem, o TypeORM ele possui comandos que a gente pode utilizar para fazer a geração dos arquivos, né, que a gente vai vir a utilizar no projeto, as migrations, não só gerar arquivos, né, mas executar também, que é o caso do migrations run e criação das entidades. Esses comandos eles são razoavelmente grandes, então a gente pode configurar aqui no scripts esses comandos para a gente não precisar ficar digitando toda hora. Eu vou configurar aqui 4 comandos, tá? O primeiro deles eu vou colocar o typeorm, entity, create, que é o comando que nós vamos utilizar para criar as nossas entidades. Vou criar também o comando typeorm, migration, generate, que é o comando que nós vamos utilizar para gerar as migrations a partir das entidades. Eu acho isso muito bacana, uma funcionalidade muito legal do TypeORM e eu vou utilizar aqui nesse projeto. Mas nada impede de a gente precisar criar uma migration. Então eu vou criar aqui o comando typeorm, migration, create, que aí caso eu precise criar uma migration eu posso. E vou criar também o comando typeorm, migration, run, que é para a gente executar, propriamente dito, as nossas migrações. Tudo bem? O início desses comandos ele vai ser bem parecido. Tá? Eles vão sempre começar por ts-node. Por que o ts-node? Né? Porque apesar da gente utilizar o TypeScript, no fim das contas, tudo vai ser transpilado para JavaScript. E aí o ts-node ele permite que a gente execute esses arquivos TypeScript sem precisar fazer a transpilação primeiro. Então, ts-node, a gente vai executar o Command Line Interface do TypeORM, que a gente não vai precisar instalar globalmente, tá? Ele já encontra-se aqui na pasta Node Modules, junto com a instalação que a gente fez do TypeORM puro. Então aqui a gente vai fazer /node underline modules /typeorm /cli.js. Tudo bem? Então a gente vai executar esse client e aí a gente vai parametrizar essa execução. No caso do Entity Create, antes da gente criar a entidade propriamente dita, a gente passa para o client a configuração da conexão do banco de dados do nosso projeto. Então eu vou precisar passar uma flag aqui chamada de "-f", e aí eu vou apontar o caminho onde encontra-se esse arquivo de configuração, que eu vou chamar aqui de src /db /config /type, orm.config.ts. A gente ainda vai criar esse arquivo, tá? E depois eu passo o comando que eu quero executar. No caso aqui é o entity create espaço "-n". Então aqui é o comando para a gente criar uma nova entidade. E aqui, se a gente fosse digitar isso tudo na mão no nosso terminal, a gente teria que passar o nome da entidade, tá? Mas como essa parte ela vai variar de acordo com o que a gente vai construindo na aplicação, então eu vou parar por aqui mesmo. Tudo bem? Agora, para a gente configurar
os outros scripts, eu vou copiar esse início todo aqui, ó, tsnode até o ormconfig.ts. E esse finalzinho aqui vai variar de acordo com o script que a gente está configurando. Então, eu vou colar aqui dentro do script do Migration Generate. Colei aqui o chamado aqui do meu Command Line Interface. E aí aqui a gente vai passar o comando migration, generate. E aqui a gente também precisa da flag "-n" e dar um nome para essa migration. Vou colar aquele mesmo pedaço aqui dentro do migration create. Vou esconder pela gaveta para ganhar espaço. Vou colar aqui dentro. E aqui a gente vai passar o comando migration, create, "-n" também. E aí aqui a gente dá um nome para o arquivo que vai ser criado com a migration. E por fim o script do migration run. Vou colar aquele início. E aqui a gente vai fazer o quê? Adicionar o migration, run. Tudo bem? Então, essa é a configuração dos scripts que nós vamos utilizar, ou que a gente pode vir a utilizar durante a aplicação. Vou salvar aqui o package.json, já não preciso mais mexer em nada nele por enquanto. E agora eu vou vir aqui dentro do src, vou criar aqui a minha pastinha db/config. E dentro do config eu vou criar o arquivo ormconfig.ts. Cuidado, galera, para não dar diferença aqui no nome desse arquivo para o nome do arquivo que a gente inseriu aqui no package.json depois da flag "-f, tá? Se der diferença, não vai funcionar. Beleza. O que a gente vai passar aqui no rmconfig? A gente vai configurar as opções de conexão do nosso banco de dados. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, const options, que é do tipo type orm module options é igual a. E aí abre aqui um objeto JSON. Primeira coisa que a gente precisa especificar é o tipo de banco de dados que a gente vai utilizar. No caso daqui, o meu type vai ser o SQLite. Depois a gente pode vir a especificar o database. O database, ele contém o caminho onde o nosso banco de dados vai estar. No caso do SQLite, tá? Se a gente estivesse utilizando, por exemplo, o MySQL, aqui seria o nome do banco de dados que a gente vai utilizar do MySQL. Só que, além disso, a gente precisaria passar o host, a gente precisa passar a porta, o usuário, a senha de acesso desse usuário. Então, as configurações elas vão variar de acordo com o banco de dados que vocês utilizaram. No caso do SQLite, o database, ele vai especificar o caminho onde o arquivo .db vai ser salvo. Eu vou chamar aqui de data/ftasks.db. Tudo bem? Além disso, eu posso especificar aqui também as minhas entidades. Ou seja, a gente pode especificar em qual pasta a gente vai ter os arquivos das nossas entidades. Posso especificar aqui também os migrations. Mesma ideia aqui das entities, seria a pasta ou as pastas onde vão estar os arquivos das migrations. E aqui no CLI, eu posso passar um objeto com entities_dir e migrations_dir. Para que servem esses dois parâmetros? Eles servem para a gente especificar para o Command Line Interface onde que ele tem que salvar as nossas entidades e migrations
que ele vai gerar quando a gente utilizar lá aqueles scripts que a gente configurou. Tudo bem? Então, para configurar esses 4 elementos aqui, eu vou importar o join e o resolve do path. Beleza? A gente vai precisar desses 2 caras aqui. Nas entidades, eu vou passar da seguinte forma. Eu vou passar resolve, underline, underline, dirname. Agora a gente vai precisar fazer o seguinte. A gente vai navegar aqui nas nossas pastas. Se eu estou dentro da pasta config, a minha pasta entities vai estar aonde? Inclusive, eu vou até aproveitar e já criar logo aqui com vocês para facilitar a visualização. Dentro aqui mesmo da pasta DB, eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de entities. E também dentro de DB eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de migrations. E é aqui que os arquivos vão ficar. Então, eu estou aqui na pasta config. Para eu chegar na pasta entities, eu preciso voltar um nível e entrar em entities. Então, aqui, ó, dirname é o meu diretório atual. Eu vou passar aqui 2 pontos, porque eu quero retornar um nível. E agora eu especifico que eu quero entrar na pasta entities. E as entidades vão ser todos os arquivos que estão lá dentro. Então, eu ainda passo aqui no final um asterisco. Vou fazer a mesma coisa aqui para parte das migrations. Então, resolve, underline, underline, dirname. Vou voltar o nível, né? Estou aqui dentro da pasta config, vou voltar o nível e vou entrar na pasta migrations. E eu quero passar tudo que estiver lá dentro. Então, eu finalizo aqui com um asterisco também. E, por fim, especificando aqui o diretório de criação das entidades, a gente vai passar aqui o join. Aí o join a gente passa como parâmetros src, espaço, no caso a vírgula, né? src, db, entities, e vou fazer a mesma coisa aqui no migrations de join, src, db, migrations. Tudo bem? E agora falta eu exportar essa variável. Então, eu vou vir aqui no final, vou fazer assim, módulo.exports, exports igual a options. Show? Então, configuramos aqui a nossa parte de conexão do banco de dados. E para fechar a parte de configurações, a gente precisa vir aqui no módulo, no app module, e no imports, a gente vai importar o TypeORM module. Mas antes a gente importa aqui em cima o nosso options. Então, import asterisco as options from ponto barra db barra config barra orm config. E aí aqui dentro do imports do módulo, eu vou passar o seguinte aqui, ó, typeorm module ponto for root, e aqui eu passo as minhas options. Show de bola? E pronto, com isso terminamos a parte de configuração inicial da aplicação. Então, no próximo vídeo, a gente já vai começar a criar as entidades aqui dentro, de acordo com a nossa tabelinha, e segue o desenvolvimento. Tudo bem até aqui? E, bom, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o like, se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!